Bom dia, eu irei falar um pouco sobre a geografia do Japão e um pouco sobre os seus recursos naturais. O Japão é um arquipélago composto por 4 ilhas principais: Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, além de várias outras ilhas menores. Estas ilhas estão situadas no Oceano Pacífico, ao largo da costa leste da Ásia, e se estendem por aproximadamente 3.000 quilômetros de norte a sul. A posição geográfica do Japão o coloca na interseção de 4 placas tectônicas: a placa do Pacífico, a das Filipinas, a Euroasiática e a da América do Norte. Esta localização resulta em uma grande atividade sísmica, com frequentes terremotos e uma significativa quantidade de vulcões ativos. O Japão é relativamente pobre em recursos minerais, mas possui algumas reservas de carvão, de cobre e de zinco. No entanto, ele é rico em sua biodiversidade. Suas florestas cobrem cerca de 67% do país e abrigam uma grande variedade de espécies. As áreas marinhas ao redor dessas ilhas também são igualmente ricas em vida, com uma abundância de espécies de peixes e corais. A geografia e a natureza do Japão não apenas moldam a sua paisagem física, mas também têm um impacto profundo na sua cultura e no seu modo de vida. Desde seu território montanhoso até a sua vulnerabilidade sísmica, o ambiente natural do Japão é um aspecto fundamental que contribui para a singularidade deste país, e compreender essa interação entre a geografia e a natureza é essencial para apreciar a complexidade e a beleza do Japão. O Japão é um líder global em tecnologia e inovação, com destaque nas seguintes áreas: eletrônicos. Empresas como Sony e Panasonic são pioneiras em dispositivos de consumo, como TVs e câmeras. Robótica. O país desenvolve robôs industriais e humanoides. Automóveis. Montadoras como Toyota lideram em veículos híbridos e elétricos. Na área de inteligência artificial, que é aplicada para resolver desafios sociais, como o envelhecimento da população. Na área de energias renováveis, o Japão tem avanço em energia solar, eólica e hidrogênio. Transporte. O Japão é conhecido pelos trens-balas e trens de levitação magnética. Saúde e biotecnologia, com inovações em terapias com células-tronco e dispositivos médicos. A culinária japonesa reflete a história do Japão, desde os tempos antigos até a modernidade. Começando com os primeiros habitantes, o arroz tornou-se a base alimentar. O budismo trouxe a restrição ao consumo de carne, incentivando o uso de vegetais e frutos do mar, como o sushi. No período Edo, o Japão se isolou, o que permitiu o desenvolvimento de pratos regionais e a evolução do sushi. Após a abertura ao Ocidente na era Meiji, a culinária incorporou influências estrangeiras, como o tonkatsu e o curry. Hoje, a culinária japonesa é valorizada pela simplicidade, equilíbrio e respeito à natureza. População e demografia. O Japão é um país com uma população estimada em torno de 125 milhões de pessoas, dados de 2023. No entanto, sua população tem diminuído continuamente devido à baixa taxa de natalidade e ao envelhecimento acelerado. Características demográficas principais. Primeiro ponto: envelhecimento da população. O Japão possui uma das maiores populações envelhecidas do mundo. Aproximadamente 29% dos japoneses têm 65 anos ou mais. Esse processo é causado por uma expectativa de vida alta, cerca de 84 anos, e uma baixa taxa de fertilidade, cerca de 1,3 filhos por mulher. Segundo ponto: baixa natalidade. O país enfrenta uma baixa taxa de natalidade há décadas. As razões incluem o alto custo de vida, o foco em carreiras e o adiamento do casamento e da maternidade. Terceiro ponto: densidade populacional. O Japão tem uma das maiores densidades populacionais do mundo, especialmente em áreas urbanas como Tóquio, que é a maior metrópole do mundo, com mais de 37 milhões de habitantes em sua área metropolitana. Quarto ponto: migração. Tradicionalmente, o Japão tem mantido uma política restritiva em relação à imigração.
No entanto, devido ao declínio populacional e à necessidade de mão de obra, o governo tem promovido políticas de imigração mais flexíveis nos últimos anos. Quinto ponto: desafios demográficos. A redução da população economicamente ativa e o envelhecimento trazem desafios significativos, como a diminuição da força de trabalho e o aumento dos custos com previdência social e saúde. Essas tendências demográficas, elas têm um impacto profundo na economia e na sociedade japonesa, exigindo ajustes em políticas públicas e iniciativas para manter a sustentabilidade econômica. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Josué e eu irei falar um pouco sobre a cultura tradicional e a modernidade do Japão. A cultura do Japão ela é marcada por uma fascinante combinação entre as tradições antigas e inovações modernas. Durante séculos, o país ele manteve a cultura, profunda, enraizada no budismo, no shintoísmo e em valores estéticos. Nós podemos ver que elementos como a cerimônia do chá, o ikebana, a caligrafia e as artes marciais, como o kendo e o judô, são os pilares da herança cultural japonesa. Essas tradições são preservadas não só na prática, mas também em eventos sazonais e festivais religiosos, como o Kyoto, o Geomatsuri e entre diversos eventos religiosos, Eles celebram nesses eventos a conexão com os seus antepassados. Ao mesmo tempo, que o Japão tem essa cultura, o Japão se destaca, por ser dos países mais avançados em tecnologia. É o país líder em produção de eletrônicos, de robótica, de automóveis. E tem como uma das cidades principais Tóquio e Osaka, Também a cultura pop japonesa, que tem os seus animes, os mangás, os videogames e etc. Essa harmonia entre a tradição e a modernidade é visível em toda a sociedade japonesa, onde é comum encontrar templos antigos ao lado de edifícios de alta tecnologia, Podemos perceber isso. O país ele continua a liderar em áreas com a inovação digital e a cultura de massa. Ele cria uma identidade única e multifacetada que atrai admiração em todo o mundo.